de ação e os policiais. E uma cena de crime poderá passar desapercebido, pelo menos para mim, não sei se para vocês. Talvez vocês, pelo menos eu, vou colher algumas poucas informações. 99% das informações ali vão passar batido aos meus olhos. Talvez na cena de crime eu vou olhar algumas cápsulas que foram usadas ao chão, algumas munições que perfuraram alguns veículos, alguns lugares, talvez uma pessoa que veio a óbito ou está ferida naquele lugar. Mas quando um perito entra nessa cena, tudo ali tem muita informação para ele. Uma cápsula para ele é o suficiente para colher uma gama muito grande de informações. Ele ali vai entender que tipo de arma foi usada, e dali pode buscar a origem daquela arma, de quem é o proprietário daquela arma. Um fio de cabelo para mim é destino lixo, mas para um perito, um fio de cabelo é suficiente para muitas informações. E o que falar de uma digital? E são nesses filmes que eles acabam capturando essas digitais, levam para os seus bancos de dados e ali, através do seu sistema tecnológico, fazem uma varredura na nossa nação, até achar o proprietário dessa digital. E é dentro desse exemplo que eu insiro aqui no livro do Gênesis, porque 99% da criação Deus está fazendo por meio da sua palavra. Haja luz, e houve luz. Haja luminares, e houve luminares. Haja expansão entre o céu e a terra, e houve expansão entre o céu e a terra. Mas somente no homem, Deus arregaça suas mangas e se revela como um oleiro, usando a matéria-prima, que é o barro, fazendo desse barro o ser humano, e soprando em suas narinas o fôlego de vida. Em toda a criação, nós vemos a identidade de Deus, porque a Bíblia diz que toda a criação manifesta sua glória. O exemplo disso tem sido o nosso entardecer, cada um mais belo que o outro. Vindo para cá a gente contemplou, é um dos benefícios da itinerância. A gente vai a alguns caminhos e pôde contemplar, sem nenhum atrapalho, aquele entardecer especial demais. Mas somente o ser humano carrega consigo as digitais do próprio Deus, a identidade do Senhor sendo impressa na vida do ser humano. Isso aqui é impressionante, porque a partir desse momento a gente consegue entender alguns detalhes. No capítulo 1 nós vamos encontrar detalhes sobre a criação do ser humano que não encontramos no capítulo 2. No capítulo 2 vamos encontrar detalhes que não encontramos no capítulo 1. Mas juntando as informações, nós vamos chegar a uma conclusão. O capítulo 1 vai mostrar que o Senhor nos fez, ou fez o homem, à sua imagem e sua semelhança. Em algum momento da sua vida você já se perguntou o que seria ser a imagem de Deus? Porque se nós formos olhar no Apocalipse, quando João vê Cristo Jesus, Jesus tem olhos como chama de fogo. E aqui eu não vejo ninguém com olhos como chama de fogo. João vê Jesus com os cabelos brancos como a pura lã. E aqui pode ter alguém com cabelo grisalho ou esbranquecido, mas como Jesus, não. João vê Jesus com os pés como um latão reluzente. Aqui está todo muito bem calçado, mas ninguém com nenhum calçado como o de Jesus. O que seria essa imagem de Deus? Porque a imagem que João está vendo de Jesus na ilha de Patmos é uma visão sobrenatural. E quando busco alguns recursos, e eu gosto muito de Champlin, um teólogo muito renomado, ele vai dizer sobre 3 características impressas em nós sobre a imagem de Deus: a imagem mental, moral e espiritual. Toda essa introdução é importante para você entender a revelação que o Senhor, pela sua bondade, me concedeu através dessa palavra. Na identidade mental, quando o Senhor cria o ser humano, Ele nos dotou de raciocínio. Você hoje usou o seu raciocínio e entendeu que a melhor coisa a se fazer nessa noite não era ficar em casa assistindo o Fantástico, mas estar na casa de Deus, sentindo sua presença e o adorando em espírito e em verdade.
E de Gênesis a Apocalipse nós percebemos, identificamos essas pessoas que usaram o seu raciocínio atrelado à fé, não um raciocínio ligado à razão humana limitada, mas à fé, e tendo posições que atraíam a glória de Deus. O que falar de Maria, que decidiu ficar aos pés de Cristo Jesus. Segundo, quando o Senhor cria o homem, imprimindo a imagem dele, a imagem moral, o Senhor, como um Deus reto, coloca na vida de Adão a moralidade. Deus criou um homem moralmente correto, moralmente íntegro. Por último, quando Deus cria o ser humano, imprime sua identidade, sua digital no ser humano, como um ser espiritual. Deus é espírito e requer que os homens, como foi citado pelo pastor, o adorem em espírito e verdade. E é dentro dessa pegada que Adão está no melhor lugar do mundo. Eu não sei qual é o seu desejo. Talvez o teu objetivo é viajar para Dubai, é morar no Canadá, é fazer muitas coisas bacanas e morar em lugares bacanas. Mas o melhor lugar na história para Adão foi o Éden. O Éden tinha tudo. Até o próprio nome Éden é precioso porque significa deleite. Deus plantou o Éden e colocou o homem exatamente lá. E é a partir do versículo 14 que a gente extrai algumas informações e começamos a aplicar essa mensagem. Minha gente, Adão, ele é gerado e no seu primeiro dia de vida, ele recebe um emprego. Adão não tinha um diploma. Adão não era pós-graduado, não era graduado. Adão não tinha nenhum curso de especialização. E Deus coloca Adão no Éden e lhe dá um emprego. Você vai gerenciar tudo isso aqui, você vai guardar. E eu gosto de dizer que Adão foi um guarda ambiental. Eu gosto de intitular o Éden como uma reserva ambiental. Imagine você, talvez você tenha um currículo precioso, está na luta de um emprego e olha Adão, sem um curso, sem um segundo grau e empregado, e tendo como empreendedor nada mais, nada menos que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. E algo interessante que a gente começa a colher daqui, irmãos. Adão não sabe o que é plantar, porque o versículo de número 8 diz que quem plantou o Éden foi Deus. Adão está num ambiente onde tudo está pronto. Pega essa palavra porque é profética para a vida de muitos aqui. Adão é inserido num ambiente onde tudo está pronto. Foi Deus quem plantou. Adão só teria dificuldade de guardar todo aquele território. Adão só teria o trabalho de esticar o braço e colher a fruta que ele quisesse, sem um pingo de agrotóxico. Eu não sei se estou sendo tão claro ao ponto de vocês captarem essa mensagem, mas Adão está colhendo o que não plantou. Adão está usufruindo o que ele não teve um pingo de trabalho para ter. Isso aqui é muito profundo e muito profético, porque quando eu leio a palavra de Deus em Josué 24, versículo 13, o texto diz, Deus falando sobre Israel: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. É Deus dizendo para Israel: o que vocês estão tendo, vocês não tiveram um trabalho sequer de levantar uma fileira de tijolos, mas eu estou tirando de quem fez para dar quem não fez. Vocês estão tendo o resultado da minha bondade e da minha promessa. Deus falando sobre Israel: as vinhas que vocês vão ter e usufruir, os olivais que vocês vão ter e usufruir, vocês não tiveram o trabalho sequer de abrir uma vala e semear uma semente. Vocês vão colher o que vocês nunca plantaram.
Eu vim aqui profetizar um tempo de Deus, porque gostoso é semear e colher o que semeamos, mas, meus irmãos, tremendamente abençoador é entender que existem períodos das nossas vidas que Deus determina dos altos céus uma colheita de frutos e sementes que nunca semeamos. Deus me trouxe aqui para profetizar, pastor Sérgio, está chegando um tempo de colheita, e esta colheita de frutos, de sementes que nunca semeamos. Há alguns anos atrás, um determinado pastor estava pregando em nossa sede, quando, inspirado pelo Espírito de Deus, teve uma revelação dos céus. Porque talvez muitos não saibam, há alguns anos atrás, aonde é a nossa sede, era oficina de trens, e esse pastor, debaixo da unção de Deus, pregando a palavra de Deus, ainda era o templo menor, no canto, aquele compridão. Ele, inspirado por Deus, teve uma visão dos céus, quando o Senhor mostrou a ele, em meio aos trens, um homem de Deus orando: Senhor, faça desse lugar um lugar de adoração. Senhor, faça desse terreno um lugar onde se levante um prédio para adoração do nome de Jesus. E eu vim aqui dizer, não desmerecendo todo o trabalho que já tivemos ali para a edificação daquele templo, mas eu quero dizer, meus irmãos, que tudo aquilo é resultado de um fruto, de uma semente que nós não semeamos. Fernandinho canta muito bem que nós somos a semente, nós somos o fruto de uma semente que foi semeada lá atrás. Eu vim aqui dizer sobre pessoas que estão aqui em nosso meio, que vão colher frutos de sementes que não semearam. Quantas das vezes as mães crentes que estão aqui, que um dia impuseram suas mãos sobre os seus ventres, e até algum momento não sabiam se era menino ou menino, mas ali profetizavam que ali seria um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que seria uma crente ou um crente salvo, cheio do Espírito Santo, e hoje você está aqui, como resultado de uma semente que alguém semeou. Não desmerecendo o seu trabalho, não desmerecendo as suas orações, não desmerecendo a sua semeadura, Deus vai te honrar. Mas eu vim aqui profetizar um tempo determinado por Deus de colheita de frutos de sementes que não semeamos. Aqui está Adão, gente. Adão está usufruindo de algo que ele não executou. Choracalabaraia. Adão está usufruindo de um ambiente que ele não planejou. Adão está usufruindo de um ambiente que ele nem sequer plantou uma árvore sequer. Porque todo o texto, capítulo 2, é Deus semeando, é Deus plantando, é Deus preparando. E aí coloca o homem, sem capacidade técnica, sem nenhuma capacidade científica, mas alguém chamado, criado com a identidade de Deus, dizendo: você vai gerenciar tudo isso, porque eu quero. Quando há uma determinação dos céus, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Essa igreja está aberta aqui, meus irmãos. Eu não conheço a história do Evangelho em Itaperuna, mas certamente nós somos frutos de alguém que ousou entrar nesse território. Por esses dias eu ouvi a história do Evangelho em São João da Barra, quando um casal que nem campista era, chegou em São João da Barra de trem, com aquelas malas antigas de couro que nem rodinha tinham, e sendo perseguido por determinadas religiões, ousaram em ousar, semearam a palavra. E quantos crentes estão lá? Quantas igrejas, não desmerecendo o trabalho que eles fizeram e estão fazendo, mas hoje existem frutos de sementes de pessoas que semearam lá atrás. Às vezes nós temos vitória em nossas mãos que desconhecemos a origem. Já aconteceu com você? De você ter algo em mãos e: Senhor, eu não estou entendendo muito bem o motivo dessa vitória. Obrigado, mas da onde que veio? Como que veio? Eu não me lembro da semente que semeei. Mas quantas das vezes os seus pastores estão nas madrugadas semeando por vocês em lágrimas?
estamos mergulhados em conflitos, em crises, em guerras, não sabemos muito bem nem o que orar, mas Deus levanta alguém nas madrugadas, alguém para entrar na brecha por nós e está semeando. Não temos forças para cavar um buraco e semear oração, e semear jejum, e semear entrega, mas alguém teve ousadia para fazer isso por você. Você há de colher frutos de sementes que não foram semeadas por você. A conclusão é glorificação do nome de Jesus. Talvez nos falta ousadia, mas alguém vai ser ousado e vai fazer tudo aquilo que compete ao reino de Deus para a glória do nome do Senhor. E é nesse texto que a gente vai entendendo algumas coisas, porque Israel vai colher coisas que eles nunca plantaram, porque isso se chama bondade de Deus. A juventude que está aqui nessa noite, eu profetizo que vocês hão de viver portas abertas, e não desmerecendo o sacrifício universitário que vocês estão tendo e estudantil, mas alguém profetizou sobre você, alguém acreditou em você, alguém insistiu com você. Ministérios que Deus levanta dos improváveis em nossa geração, mulheres ou homens, jovens e adolescentes que talvez para muitas pessoas não seria alguém, não seria uma instrumentalidade do reino, mas alguém ousou e plantou o Senhor. Eu profetizo. A minha primeira oração na igreja durou 1 minuto. Quando nós éramos 5 jovens na igreja presbiteriana central de Campos. Quando o meu antigo líder de jovem, Antônio, disse: Fabiano, você vai orar, irmão. Eu tremia, literalmente. Disse: o que eu vou falar? Mas alguém semeou na minha vida. Hoje eu estou de microfone na mão pregando para vocês, mas eu recebi minha primeira oportunidade para orar em um grupo de 5 pessoas. Eu tremia. A minha oração foi mais gaguejada do que falada, mas rompi. Eu não vi a hora de falar amém, irmão. Foi 1 minuto, mas para mim eu orei 1 hora. Mas alguém semeou hoje, para a glória do Senhor. Eu colho frutos de alguém que semeou na minha vida. Você vai romper em nome de Jesus. São pessoas direcionadas pelo Espírito, que oportunizam momentos no culto para você orar, cantar, ficar na porta, ficar com as crianças. Talvez você se sente incapaz, mas é semeadura na sua vida. São realidades proféticas que nós desconhecemos, que às vezes nós olhamos muito aquém e nem olhamos na verdade, porque quem sou eu para viver isso? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu para cantar, para profetizar, ou etc e tal? Mas alguém direcionado por Deus, preparando o ambiente, semeando para que você viva um tempo de colheita daquilo que você não semeou, ao ponto de nós angariarmos maturidade e termos as nossas próprias experiências. O Senhor vai romper com seu silêncio. Esse 2022 vai ficar na sua história. Adão tinha tudo. Adão tinha identidade de Deus. Adão tinha autoridade de Deus. Vai coordenar tudo, Adão. Recebeu a autoridade para colocar o nome dos animais. E aqui existe algo muito grave, porque Adão tem uma reserva ambiental. Adão está abrindo mão de uma reserva ambiental com os melhores frutos de toda a terra. Adão estava no melhor lugar do mundo. E quando eu falo Adão, estou incluindo Eva nisso. Adão abre mão de tudo por causa de um fruto. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria reset. Reset é um termo técnico que está em muitos, ou se não em todos os aparelhos eletrônicos. E eu me lembro de um aparelho que eu tive, um celular que me atribulava, foi meu primeiro smartphone. Aquele telefone me tirava do sério. Eu desconhecia os caminhos para ajustar e ajudar para que aquele aparelho funcionasse bem. Até que alguém me disse assim: rapaz, você vai precisar redefinir o seu aparelho do modo fábrica. Eu falei assim: rapaz, será que é isso?
E se eu fizer isso, eu vou perder os meus contatos. Não, cara, tem um tal da nuvem. Eu olhei para o alto. Não, para lá de palhaçada, nessa nuvem não. Aí me explicou o passo a passo. Eu redefini o meu aparelho modo fábrica. Ficou 0 bala. Essa noite é noite de redefinição, é noite de reset. Resetar e redefinir é viver o novo de novo. O reset de Deus chama-se restauração. Porque enquanto vinha para cá, o Espírito Santo falava comigo sobre intoxicação alimentar. O Gênesis me apresenta o primeiro fato onde eu vejo alguém intoxicado. Adão está abrindo mão de um bosque, de uma reserva, por conta de um fruto. Foi uma mordida que o distanciou do projeto de Deus. E o pecado, meus irmãos, é como a laranja que eu conheci lá na África, que eu quis tirar onda, mas me dei mal, porque estava doido para chupar uma laranja lá na África. E aí eu achei uma quitanda lá e tinha uma laranja linda, enorme. Aí o dono lá falou assim: essa laranja aqui é da Holanda. Eu disse: eu vou tirar onda aqui agora, eu vou chupar laranja holandesa, me dá 5. Comprei 5 laranjas. Fui para casa, descasquei a laranja salivando, mas quando eu dei a primeira mordida, eu falei: isso aqui é a pior laranja do mundo. Não era azeda, mas também não era amarga. Eu não sei distinguir que sabor é aquele, gente, mas era horrível. O pecado é assim. O pecado é como essa laranja holandesa. Atrai, tem uma boa aparência, o sabor imediato é adocicado, mas vai trazendo intoxicação espiritual, ao ponto das pessoas irem se esfriando e se distanciando do inferno. Mas eu creio na palavra. Jesus Cristo disse: pela palavra vós estáis limpos. Eu vim aqui como profeta de Deus. Você pode ter entrado aqui intoxicado, mas o Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, vai te desintoxicar para a glória do nome dele. É noite de resetar, é noite de redefinir, é noite de começar tudo de novo para a glória do nome dele. Irmão, Adão abre mão de uma reserva por conta de um fruto. Adão tinha presença, mas abre mão da presença por conta de um fruto. Abre mão da autoridade e da história que ele conquistou ali no Éden por conta de um fruto. Quantas vezes abrimos mão do Éden, da graça, por conta de um fruto? E essa mordida nesse fruto às vezes simboliza um olhar malicioso, às vezes simboliza uma maldade invejosa. Pessoas que acabam deixando e abrindo mão de tudo que Deus tem feito pela sua graça, para absorver uma oportunidade que vai distanciá-lo. Adão está vivendo um tempo antes do fruto de intimidade com Deus. Imagina isso. Deus todo dia aí descia, todo dia Deus falava, todo dia Deus se revelava. Era todo dia. Mas uma oportunidade tira o foco de Adão, muda a vida dele. E eu não sei que tipo de fruto proibido você tem consumido, mas o Senhor está aqui para te resetar. É noite de restauração. Porque o grande problema, minha gente, é quando o fruto é mordido e a sequela não vem imediatamente. Mordi, saboreei, comi, prego, o povo está dando glória. Estou fazendo, o povo está me reconhecendo. Estou cantando, o templo está enchendo de graça. O grande problema é quando a ideia é cauterizada ao ponto da concepção e da concepção de estar no fruto e de comer do fruto não é muito mais mal quanto se pensa que é. O Espírito
Espírito Santo está invadindo a mente e o interior de alguns crentes que estão aqui nessa noite, para que a partir dessa festividade a sua vida seja completamente mudada para a glória do nome de Jesus. Irmão, eu estou na palavra. Foi Paulo que disse que é por isso que no nosso meio existem muitos fracos e doentes. E Paulo não falou do povo que estava lá fora. Paulo falou, pegando esse texto de Paulo e incluindo aqui nesse texto, Paulo falou de pessoas intoxicadas. Pessoas que estavam tão mal ao ponto de não terem forças para voltar a fazer o que faziam antes. Ah, meus irmãos, para mim é muito mais voltar a fazer o que nós fazíamos do que ter constância. Ser constante não é fácil, mas ainda é melhor do que voltar a ser o que éramos antes. É muito mais difícil. Você tinha uma vida de oração e foi caindo no seu período de oração. Voltar a orar como antes é dificílimo demais. Você tinha uma pegada de leitura bíblica e você caiu na sua frequência de leitura bíblica, e para voltar àquela frequência é dificílimo. Mas o Espírito Santo está aqui não somente para me desintoxicar, mas para me ajudar a avançar e viver o sobrenatural de Deus. Eu estou falando de pessoas que deixam o lugar da intimidade, deixam o lugar da revelação, deixam o secreto pelos frutos que são propostos. Porque pega essa palavra comigo. Quando o diabo aparece no deserto para Jesus, o diabo vai tentar Jesus exatamente naquilo que Jesus carecia, porque o diabo percebeu que Jesus estava com fome. E o diabo, muito estratégico, sugestiona Jesus: se tu és filho de Deus, pode transformar essas pedras em pães. Ou seja, tu podes, você é capaz, tu está com fome. Esses frutos vêm exatamente na hora das fraquezas. Porque melhor, muito melhor que a proposta é o propósito. Não troque o propósito pela proposta. A proposta é imediata, é socorro imediato, mas desvia, afasta e esfria. Mas o propósito pode demorar no meu tempo, mas quando vem, vem de modo recalcado, sacudido e transbordante. Aleluia! Aleluia! Tem pessoas comendo o fruto da frieza espiritual, gente. Graças a Deus não tem aqui isso aqui. Mas tem lugares que eu estou indo, assembleias de Deus, que se alguém dá um glória a Deus, os que estão na frente olham para trás para ver quem glorificou. O povo está se desacostumando com o ambiente de adoração. Que isso? Fui pregar numa igrejona em Porto Alegre, com o título de pentecostal. Quase que eu saí resfriado espiritualmente lá, varão. Uma igreja que tinha história, mas se perdeu na história. É noite de nós voltarmos à nossa origem. É noite de voltarmos à nossa essência. Eu sei que tem gente aqui que foi ministrada poderosamente na sexta e no sábado. Tem gente que chega do Espírito de Deus. Talvez, pastor Sérgio, eu vim pregar para uma pessoa. Talvez, e que eu seja fiel naquilo que Deus me deu. É noite de voltar. Porque enquanto a lei limita, a graça possibilita. Pega essa palavra. Enquanto a lei limita, a graça possibilita. É Jesus chamando: vem, que eu tenho perdão para a sua vida. Você até que degustou aquele fruto do pecado, mas coma do fruto da graça, coma do fruto da misericórdia, coma do fruto da renovação, coma desse fruto. É melhor termos um fruto que venha de Jesus do que um pomar oferecido por Satanás. Porque na abundância do diabo tem destruição, tem desonra, tem frieza. Mas na simplicidade de Cristo tem crescimento, tem maturidade, tem evolução. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou entendendo pelo Espírito
que existem GPSs aqui nesta noite, desprogramados. Esse GPS está te direcionando para um outro caminho, mas o Senhor está ajustando ou reajustando para que você volte para o caminho. Irmãos, Adão é como a igreja contemporânea, que tem tudo. Nós temos a presença de Deus, temos a palavra de Deus, temos os dons espirituais. Estamos numa denominação que o Espírito tem liberdade. Glória a Deus. Temos tudo e às vezes abrimos mão de tudo por um fruto, por uma oportunidade. Ah, meu Deus do céu, eu tenho certeza que talvez nessa bocanhada que você deu nesse fruto, que hoje você vive sequelas, eu quero te falar para você deixar de focar naquilo que você fez, naquilo que você executou, e olhar para o fruto que está sendo oferecido para você, o fruto chamado perdão de pecados. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 8, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. No fruto que o diabo dá, tem saciamento imediato, mas tem morte a longo prazo ou talvez a curto prazo, e logo após isso tem acusação. Mas no fruto que Cristo oferece, tem justificação, tem regeneração, oh glória a Deus, tem honra de Deus, perdão de Deus, tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E quero vos lembrar, a Bíblia diz em Apocalipse 22, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas e ter acesso à árvore da vida. A acusação do diabo está caindo por terra hoje. Até que o diabo estava prosperando na vida de alguém, mas o Senhor está falindo os planos do diabo, porque você é projeto de Deus, você é plano de Deus. E para caminhar para o final dessa mensagem, qual é a diferença entre Adão, Eli e Pedro? Adão falha, tem tudo e falha. É Adão dizendo, eu estou abrindo mão de tudo que tenho, que não pedi para ter, mas tenho por aquilo que o diabo está me oferecendo. Adão falha e Deus lança ele fora do Éden. Pega isso aqui, gente. Coloca querubins fechando. Se Deus colocou querubins fechando, é porque havia a possibilidade de Adão voltar. Quando Deus coloca querubins, é Deus dizendo para Adão, aqui nunca mais. Eu não sei como isso soa dentro de você, mas se coloque no lugar de Adão. Vamos imaginar Adão aqui. Adão olhando para o Éden. Adão olhando para os melhores frutos de todo o planeta que estava no Éden. Eu comia do melhor. Eva, nós tínhamos do melhor, Eva. E além de ter do melhor, Eva, o Senhor estava todo dia lá. O Senhor nos falava todo dia. Todo dia Ele estava lá. Eva, eu tive o poder de Deus para colocar o nome dos animais. Só que Eva, nós não podemos mais voltar. E tenta imaginar o nível de culpa que Adão levava consigo. Tenta imaginar como estava a alma de Adão, destruída, acabada, porque Adão perdeu o melhor lugar e o melhor de tudo que ele tinha. Era Deus dizendo, Adão, aqui, e do jeito que eu fazia, nunca mais. Eu tento imaginar o nível de dor de Adão, o desespero na alma dele. Não é portanto que só se foi buscar a Deus lá no filho de Enos, alguma coisa assim, lá no filho de Sete, alguma coisa desse tipo. Adão ficou desesperado,
porque Deus pega e lança fora. Qual a diferença de Adão para Eli? 1 Samuel capítulo 1, Eli está sentado numa cadeira, e a Bíblia diz que é no pilar do templo. Capítulo 1, capítulo 4, versículo 13, Eli está com a mesma cadeira, mas agora à beira do caminho. Capítulo 4, verso 18, o mesmo Eli com a mesma cadeira, agora está com a cadeira no portão da cidade. Vocês perceberam que Eli está se distanciando do sagrado? Vocês perceberam que Eli se distanciou do templo? E foi exatamente no portão da cidade, quando ele ouve a notícia que pegaram a arca, que ele morre. Eli se distancia do templo e morre no portão. Eli nem oportunidade para voltar teve. Nem oportunidade para voltar ele teve. E Pedro, que negou a Jesus? Dá para você se colocar no lugar de Pedro? Dá para você imaginar também o nível de culpa que Pedro carregava? Puxa vida, eu fui chamado por ele. Eu vi coisas que ninguém viu na face da terra. Ele me chamou para ser pescador de... Eu tive coragem de negá-lo. Eu imagino Pedro completamente arrasado emocionalmente. Eu imagino o diabo, mesmo que o texto não mostre isso, mas ele é acusador, acusando Pedro: você é um covarde, você é um medo, porque o diabo aparece nessas horas para piorar o que está ruim. Mas quando Jesus ressuscita, manda chamar todos, mas o único nome que é citado é de Pedro, manda chamar Pedro. Aleluia. Sabe a diferença de Adão, de Eli para Pedro? Adão é posto para fora e nunca mais ele pôde voltar para o lugar da intimidade. Ele sai do lugar sagrado e nem oportunidade teve de voltar e adorar ao Senhor. Mas a Pedro, que se distancia de Jesus, é chamado por Jesus para o lugar de volta, para o lugar de intimidade. Oh meu Deus do céu, sabe quem é o Adão contemporâneo? O Adão contemporâneo não é aquele que Deus pega e fala: eu não quero mais relacionamento contigo. O Adão contemporâneo é o Adão com a mentalidade de Eli. Ele está se distanciando aos poucos. Ele até que pode estar durante a semana no culto, mas ele não vem, porque ele não está afim. É o Eli que está se distanciando. É o Eli que está no templo. É o Eli que está na beira do caminho. É o Eli que já está no portão da cidade. Já não ora tanto mais. Já não lê tanto mais a palavra. São pessoas decepcionadas com o evangelho e não querem mais servir, não querem mais pregar. Nunca mais eu prego a palavra. Infelizmente, eu posso contar nos dedos a quantidade de amigos pastores que nunca mais pastorearam uma igreja depois da pandemia. Sabe o que foi isso? Que estava no templo, que veio para a beira do caminho, que foram para o portão. Tem pessoas se acostumando com a frieza espiritual. Tem gente se acostumando com o distanciamento do lugar da intimidade. O Senhor está falando em nosso meio. Até quando Deus vai precisar falar as mesmas coisas para nós nos posicionarmos diante dele? Até quando Deus do Éden precisará nos chamar pelo nome? Vem fulana, você não é mais a mesma comigo. Vem fulano, você não é mais o mesmo comigo. Volta, eu estou com os meus braços estendidos para te perdoar e resetar a tua vida. Tem crente igual o carro Tesla. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que estava dormindo do carro e o Tesla dirigindo sozinho. Está amarrado, irmão. Meu negócio é mão no volante. Tem crente igual o carro Tesla. Está dirigindo, está vivendo no automático.
está caminhando no automático, oração automática, pregação automática, serviço automático, e o Senhor nos despertando através da sua palavra. Deus está chamando alguém aqui de volta. Porque eu creio na Bíblia, o Jesus que buscará a sua igreja, não buscará uma igreja morta, mas uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai resetar a tua vida, meu filho. Porque as decepções da vida não é para te matar, é para te amadurecer. Os nãos de Deus não é para nos travar. Os nãos de Deus é para nos livrar. E andai guiando-se. Deus não te lançou para fora do Éden. Foi você com seus próprios pés. É a correria, irmãos, a vida é uma correria muito doida. Todo dia nós temos muitos compromissos. Mal a gente faz uma coisa, o dia terminou. Que doideira é essa? Mas se nós não tivermos atentos, nós vamos entrar nesse fluxo, como diz uma galera aí, nós vamos entrar no flow. E vamos terminar o dia sem pingo de oração. Vamos terminar um dia, irmãos, sem uma leitura bíblica. Oh, meu Deus do céu! A fonte continua jorrando, e a fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Eu concluo essa mensagem dizendo para os senhores que há uma importância muito grande quando eu como desse fruto. E o que é comer desse fruto que Jesus está dando? É se arrepender diante do Senhor. Porque um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Quando eu me abster, porque irmãos, evangelho ainda no século 21 está atrelada à cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho tem cruz. Quer Jesus? Ele também quer você. Mas tome a sua cruz e siga-me, e siga-me, e siga-me. Chucalabaracéia, chucalamanchurabaragacia, urafrumiaci choconaragaia. É noite de você ser resetado para a glória do Senhor. E algo impressionante aqui, irmão. Qual a diferença do Adão, do Gênesis para o Adão contemporâneo? Isso é impressionante. Alguns teólogos vão olhar para o Gênesis, para os livros aqui, e vão dizer que Gênesis é a dispensação da inocência. Esses teólogos vão dizer que nós participamos da dispensação da graça. Mas pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Porque na dispensação da inocência, Adão era criatura. Na dispensação da graça, você é filho. Na dispensação da inocência, Adão era criatura, mas na dispensação da graça, somos templos do Espírito Santo. Fabiano, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que a graça nos promoveu. Não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus, templos do Espírito Santo, e isso é maravilhoso demais. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. E eu vou ser direto aqui nesse apelo, irmão. Esse apelo é para crente e para não crente. É noite de você participar desse processo de desintoxicação.